Quem tem acompanhado o mercado de câmbio tem visto que o dólar está subindo todo dia. Para a gente saber o que faz isso acontecer e como isso mexe com a vida da gente, nós convidamos o economista Daniel Santos. Tudo bem, Daniel? Olá, tudo bem, né? Tudo jóia. Isso mexe com a vida da gente, porque muitas coisas que a gente compra é feita aí uma analogia com a alta do dólar, né? Tem a ver com a alta do dólar. Tem a ver. E até mesmo aquilo que a gente não imagina influencia, porque veja só, vamos imaginar hipoteticamente que o dólar fique mais caro. O que acontece com uma grande empresa que produz carnes, por exemplo? Ela vai exportar muito mais fácil. Então, a pessoa aqui do Brasil, nosso vizinho de casa, nós mesmos vamos chegar no mercado um dia e a carne de frango ou a de boi, porque está exportando muito mais por conta do dólar, e falando só do dólar agora, no caso, né, fora as questões de barreiras comerciais, eu vou ter que pagar mais caro internamente, em função de que a exportação está sendo favorecida por um dólar mais caro. E o contrário também acontece. Então, assim, essa variação do dólar nos impacta de qualquer maneira, né? Mesmo que eu seja um empresário que não compre nada de ninguém importado, que nunca vá para o exterior, mas ainda assim eu sofro no meu orçamento esse efeito. E o que fez essa subida? Porque ele tinha se mantido por um tempo, né? Até teve uma pequena queda, mas de repente ele começou a subir. Que até houve intervenção ontem do Banco Central, né? São vários fatores conjunturais, né? De um lado, nós falamos com relação ao próprio Estados Unidos, que tem sentido um pouco o sabor de uma inflaçãozinha de mercado, e isso, para poder frear essa inflação interna, o governo faz o uso do que a gente chama de política monetária e também de crédito. Então, ele aumenta a taxa de juros, que é o que também faz no Brasil. Para quê? Para que as pessoas consumam menos e poupem mais. Ao aumentar os juros lá, o mercado americano se torna mais atrativo para investimento. Então, as pessoas vão ter interesse de levar o dinheiro do Brasil para os Estados Unidos poder investir. Quando isso acontece, o dólar sai. Então, se eu tenho mais dinheiro saindo do que entrando, a gente fala de lei de oferta e procura, então o preço sobe, né? Outros fatores que têm a ver também com questões políticas e internacionais entre outros países também influenciam. Então, essa variação do câmbio não é somente um único aspecto que pode ser avaliado. O Brasil também colabora nisso. Quando a gente fala de um país seguro, um país que tem baixo risco, as pessoas têm maior interesse em ficar com dinheiro no país. Então, ainda que lá fora o dólar suba um pouco, ou que as taxas de juros americanas subam, por ser um país seguro, as pessoas preferem deixar no Brasil. Quando o Brasil não é tão seguro assim, então as pessoas fazem o quê? Pegam o seu dinheirinho daqui e levam para um lugar onde ele vai ter mais rentabilidade, com mais segurança. Nos Estados Unidos agora está nesse viés de ter mais rentabilidade, com mais juros, e a segurança que é um título ou um empréstimo feito para o governo americano. E assim, a tendência é isso continuar subindo pelo histórico, pelo que vem vindo, ou não? Ele pode voltar a ficar um pouquinho menor, talvez? O que ocorre bem é que nos Estados Unidos eles estão fazendo ajustes internos também. O Trump ele tem feito uma série de investimentos internos para poder favorecer o investimento das empresas americanas em solo americano. Então, isso tem o condão, o objetivo de atrair dinheiro para aquele país, né? O que acontece é que do lado de cá, os outros países do mundo têm que apresentar propostas de rentabilidade superiores àquela dos Estados Unidos. Então, tudo depende necessariamente dessa equação de quão importante ou quão rentável será investir lá, comparado ao risco que tem de investir num país como o Brasil, por exemplo, ou um outro país que esteja em desenvolvimento. Ou seja, resumindo para o pessoal de casa, não tem muito o que ser feito, não dá para saber o que vai acontecer nos próximos dias. Não, e as pessoas que procuram sempre fazer reservas de dólar para viajar, por exemplo, né, de dizer, olha, o que eu faço? Espero baixar? Vamos olhar historicamente o Brasil, né? O dólar, quando ele esteve mais baixo nessa última década, vamos falar assim, em 2011 estávamos com dólar a 1,60. Depois disso começou a subir e não parou mais, né? E ele já chegou até a 3,90 e voltou para 3,50. Então, em 2013 esteve em 2,40 e alguma coisinha. Então, o que ocorre? Se alguém tem uma viagem marcada, por exemplo, o que tem que fazer
programar para fazer compras mensais de volumes de dólar para que ele possa atomizar o risco que ele tem. Quando juntar tudo, não fica um valor muito alto nem muito baixo. Exatamente, ele vai estar na média de compra. Porque se ele for esperar um momento bom de comprar, vamos pensar que chega em novembro, por exemplo, ele vai ter que viajar, chegou de viajar, e o dólar está 3,50. Ele vai ter que pagar 3,50. Não vai ter jeito, né? E se ele comprar um valor mensal, né, de 100, 200 dólares por mês, ou quanto ele puder comprar, né, e fazer isso durante os meses, um mês ele vai pagar 3,20, 3,40, 3,30, 3,50, ele vai fazendo isso. E ele vai ter uma média de cotação daqui até o momento que ele vai fazer a viagem. E em termos de investimento, sempre é complicado, né? Porque variação cambial é jogo para adultos, né? Assim, porque você pode ganhar muito, mas também pode perder muito. Então, investir em moeda estrangeira não é realmente uma tarefa simples, como a gente até falou, né? Não dá para se prever o futuro. Uhum. E, por exemplo, não é só o dólar americano. Com essa alta do dólar americano, acaba subindo outras moedas também, né? Outras moedas, outras economias. O euro, por exemplo, também sente um pouco isso, né? Existe uma expectativa a nível global de que o yuan, que é a moeda chinesa, começa a ter uma reação e uma mudança na questão da banda cambial que eles têm. A moeda chinesa ela é fixa por lei, mas com uma pequena variação de banda cambial, que é aquilo que o Brasil também tinha nos anos 90 com o real quando surgiu. Um espaço onde ele poderia ter uma variação. E então, de se mudar isso, e se isso acontecer, o impacto na economia mundial vai ser enorme. A China tem hoje uma reserva de apenas 4 trilhões de dólares, né? Então é um pouquinho mais do que aquilo que tem na minha carteira, né? Só um pouquinho. Um pouquinho mais do que a gente tem guardado para poder fazer umas comprinhas no Paraguai, né? Então, assim, eles têm muito dinheiro. Então, esse recurso, esse volume de dinheiro tem a capacidade de afetar os mercados internacionais, com certeza. Vamos pensar assim, então, em duas hipóteses agora para o pessoal de casa também poder usar isso, né, no dia a dia. Uma pessoa que quer viajar, por exemplo, para os Estados Unidos ou para algum outro lugar daqui 1, 2 anos. É interessante ir comprando um pouquinho de dólar por mês, antes mesmo de comprar a passagem e já ir guardando esse dinheiro? Com certeza, com certeza. Porque aí ele vai estar dividindo o risco dele ao longo dos próximos 16, 18 meses. Se ele vai viajar, por exemplo, no inverno de 2019 para curtir, né, o inverno americano, a neve, né, o first snow lá, o que ocorre? Ele vai ter alguns meses para poder pensar, bom, eu vou gastar nos Estados Unidos um valor de 5 mil dólares, vamos dizer, em dinheiro. O que ele faz? Ele pega isso, divide por mês e vai ter um valor por mês de 400 dólares para poder guardar nos próximos 12 meses. Então, ele vai guardando 400 dólares por mês, né? Todo mês ele vai comprar um pouquinho e assim ele vai quebrando o risco dele de forma mais inteligente. Uma outra hipótese, só para a gente fechar, a pessoa não vai viajar, mas ela quer investir o dinheiro dela de pouquinho, por exemplo. É interessante comprar dólar ou não? Investir em moeda estrangeira é mais complexo, porque, veja, quando nós falamos de real, por que o real vale mais e vale menos? Em função das condições de mercado brasileiro. Por que tem a variação cambial entre o real e o dólar, ou o real e o euro, ou o real e qualquer outra moeda? Porque as condições internas do Brasil são confrontadas com as condições internas do outro país. Então, se aquele país fica mais fraco, lá, a economia lá decai um pouco, a moeda dele desvaloriza. Então, nossa moeda vai valorizar. Então, quem vai investir em moeda estrangeira, dólar, por exemplo, tem que pensar que ele vai ter que conhecer não apenas a economia do Brasil, mas também a do outro país. Melhor pensar numa outra forma. Para investimento tem opções mais inteligentes e mais fáceis, né? Inclusive quando se fala no Brasil hoje, por exemplo, em relação à renda variável, que a gente já falou algumas vezes aqui sobre investir, por exemplo, em ações. Se ele vai estudar o investimento, estuda as empresas de ações, vai estudar método de avaliação estruturalista ou aquele candlestick, que é por gráfico, para avaliar ações, variação, crescimento. Tudo isso tem muito mais perspectiva de médio prazo da rentabilidade do que investir em uma moeda estrangeira. Muito obrigada pela participação, viu? Eu que agradeço.